Boa noite. Que a paz do Cristo seja em nossos corações. Que a sua mensagem penetre em nossa consciência e que possamos, com ela, encontrar todas as forças necessárias a fim de sobrepormos os obstáculos do dia a dia e com as palavras misericordiosas do Cristo tenhamos mais força para prosseguir o nosso labor aqui na Terra. Nosso capítulo que nós vamos estudar é o 17º capítulo. Vamos falar um pouco da Idade Medieval e lembrando que a rigor, o Emmanuel ele faz uma reflexão que muitas pessoas podem pensar, ele está fazendo uma narrativa de uma história política, não é? Ele está fazendo uma narrativa de uma história baseada numa tese religiosa. E também ele procura esclarecer dentro de uma tese religiosa a influência da fé humana, considerando também a repercussão com a fé humana sob o ponto de vista espiritual, no caminhar, no trajeto, no percurso das civilizações. Então ele vai desde a pré-história, pega um pouco da história e vai para adiante explicando nesse caminhar da humanidade ou das civilizações a misericórdia e a intervenção da equipe encarregada de conduzir exatamente os aspectos religiosos na Terra, comandado pelo Cristo. Então diz exatamente Emmanuel, nesse instante, o seguinte: em todos os séculos, ou pelo menos durante todo o século VI, ele vai mostrar que há uma conformidade de deliberações do mundo espiritual, efetuados pelo mundo espiritual, em que vão aparecer o que ele chama de grandes vultos dotados de sabedoria, vultos dotados de bondade, e que contrastava muito com a vaidade e com o orgulho, ou com o espírito orgulhoso dos chamados bispos da Igreja de Roma. Considerando, então, essa programação, ou seja, essa deliberação do Cristo para encarnar no seio da própria Igreja Romana, né, seres dotados de muita sabedoria e de muita bondade, em contraponto exatamente à vaidade e ao orgulho dos bispos, dos líderes da Igreja de Roma, ele explica que em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do Cristo, esses bispos romanos, ou bispos da Igreja de Roma, né, eles reclamavam para si o que Emmanuel chama de suntuosa honrarias e mordomias dos imperadores. Então, que os bispos que alcançavam a alta hierarquia da Igreja de Roma, eles reivindicavam, reclamavam para si essas honrarias e as mordomias de imperadores. Se consideravam exatamente privilegiados, porque eram bispos ou da altíssima hierarquia da Igreja Romana. E aí, obviamente, trouxe, né, muito problema para a própria Igreja de Roma, considerando que eles estavam representando aquele que não tinha uma pedra onde pousar a cabeça e poder traçar os caminhos da nossa espiritualização. Então, os chefes da Igreja de Roma, os chamados chefes eclesiásticos, bem inclinados, bem guindados às mais altas preponderâncias no campo da política, aos prazeres, ao gosto da política, né, estavam extremamente longe de lembrarem da pobreza e da simplicidade dos apóstolos, aqueles que tiveram contato direto com Jesus. Então, esses bispos de Roma, que se tornaram e se arvoraram como líderes do cristianismo no mundo, não se lembravam das palavras do Cristo, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Eles estavam buscando o reino do mundo, o reino da terra. Os bispos, repito, os líderes, os que estavam ocupando os altos cargos nas mais altas hierarquias da Igreja de Roma.
a igreja supostamente cristã, porque eles estavam bem ligados ao politeísmo, estavam bem ligados à mitologia, bem ligado também às tradições do Deus Sol, bem ligado também às tradições da mitologia dos etruscos, considerando o mitraísmo. Quer dizer, eles fizeram uma confusão, uma salada de fruta muito grande no chamado cristianismo da Igreja Romana. E perdeu o sentido, é que Emmanuel está falando para nós. Então ele vai falar, nesse pantanal de ambições, floresciam igualmente, aí paralelamente, nesse pantanal de pessoas desequilibradas na liderança da Igreja de Roma, o Cristo programou o que ele chama de, é um pantanal de ambições, mas pode surgir nesse pantanal lírios de misericórdia, lírios, né, de bondade, de realizações, de sacrifício, que foram aqueles espíritos que reencarnaram na Igreja de Roma também, mas muito bons, espíritos de alta hierarquia moral, espíritos heróicos, como diz Emmanuel, né? Espíritos missionários, cuja maioria, inclusive, não constam nas histórias ou na historiografia da Terra. Muitos desses grandes lírios, grandes espíritos que reencarnaram na própria Igreja de Roma, acabaram seus nomes não estarem incorporados, né, na galeria histórica da humanidade. A gente não sabe quem são, não importa, conhecemos alguns, né? Mas a maioria mesmo desses missionários não foram registrados pela história e exerceram função de novos sacerdotes do cristianismo, conservando-lhes o fogo divino para as futuras gerações que somos nós da Terra, né? Então, subordinados, embora a disciplina da Igreja Romana, ou seja, eles eram elevados, espíritos bastante elevados, mas eles tinham que seguir à risca a disciplina da Igreja de Roma. E eles seguiam exatamente a disciplina da Igreja de Roma, né? Eles ouviam, porém, paralelamente às obediências aos que eram desequilibrados e que eram chefes deles, eles procuravam realmente internalizar a mensagem de Jesus, né? A palavra que o Emmanuel chama de palavra eterna, palavra suave do Cristo, e sabiam por isso que a sua missão deles, desses grandes heróis que nasceram na Igreja de Roma, era da renúncia, do sacrifício e da própria humildade. Roma podia negociar os títulos, como negociou várias vezes, considerando a Igreja de Roma, né, os chamados títulos eclesiásticos. Negociava. Eu quero ser cardeal, eu quero ser bispo, eu quero ser isso. Havia uma negociação para você alcançar a alta hierarquia da Igreja de Roma. Então, negociando esses títulos eclesiásticos com a política mundana, a política romana, né, foram estabelecidas exatamente nos templos da Igreja de Roma, né, algumas práticas extremamente estranhas ao que o Cristo trouxe. Uma das práticas é o que nós conhecemos como simonia. Simonia vem de Simão Pedro, que houve um caso lá ocorrido, que um cidadão estava querendo cobrar por supostos poderes de cura, né, ou cobrar pelas orações que fazia, e como não conseguia fazer isso, e Simão Pedro conseguiu fazer, ele queria saber os macetes de Simão para poder ganhar dinheiro em cima da cura dos outros. Então a simonia exatamente é esse comércio, né, essa compra, essa venda ilícita de coisas espirituais, né? Por exemplo, a indulgência que a igreja vendeu, o próprio movimento sacramentais, os sacramentos, né? Isso está ligado também a esses comércios temporais ligados aos interesses materiais e aos supostos interesses espirituais, ou seja, os benefícios eclesiásticos. Tudo isso é uma política mundana, né, que foram estabelecidos nos templos que poderiam botar uma certa sacralidade, como o nome de simonia, que foi praticada exatamente, que destruiu mais ainda a Igreja de Roma. Os missionários, porém, esses lírios que eu falei, que estavam nesse pantanal de desequilíbrio, eles vergavam o que Emmanuel chama de túnicas rotas, túnicas simples, com simplicidade, atravessariam o mundo alentando a palavra das promessas do Evangelho. Então eles eram padres, sacerdotes simples, que não estavam na hierarquia elevada, então eles eram sinceros, embora da Igreja Católica, embora seguindo o ritual da Igreja Católica, mas com um compromisso profundamente humanitário, profundamente cristão,
Então, seres que se sacrificavam, entravam para a igreja, se tornavam sacerdotes da igreja, e nem tem, repito, os seus nomes na história humana, muitos deles, né? Alguns até registramos, Francisco de Assis é um deles. Esse nós registramos, mas tem outros que surgiram que não foram registrados. E eles edificaram exatamente o que Emmanuel chama de pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem todos nós, né, as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do futuro. Desses exércitos de abnegados sacerdotes da Igreja Católica, que se organizaram com Jesus e por Jesus, então se organizaram sob o comando de Jesus e pelo próprio Cristo, por amor ao Cristo, no seio da Igreja Católica, nós somos levados a destacar um grupo que seguiu o caminho de São Bento, né, chamados beneditinos. Aí ele vai lembrar por que ele deu muita importância a entronizar o elevado, ou destacar a elevação espiritual do grupo que seguiram São Bento, o Bento, né, o São Bento da igreja, né, que eram chamados beneditinos, né, missionários beneditinos. Por quê? Porque exatamente esse grupo, né, que estava na Igreja Católica, que seguiram a ordem de São Bento, eles conseguiram se esforçar de forma amorosa e pacientemente, conduzindo o grande número das chamadas coletividades dos povos, né, que estavam invadindo o Império Romano do Ocidente, lá em Roma, né? Então, eles, na realidade, conseguiram conduzir para o Evangelho os germanos, né, os bárbaros, né? Principalmente os germanos, porque os bárbaros eram outros também, os germanos eram também bárbaros, para o seio generoso da ideia do cristianismo. Então, quem conseguiu levar a mensagem do Evangelho para os bárbaros foram exatamente os beneditinos, né? A ordem dos beneditinos, os missionários beneditinos. Então são aqueles lírios que no meio de um pântano de seres desequilibrados tinham bons sacerdotes, né? Bons religiosos, que tentaram de alguma forma levar a palavra do Cristo para aquele povo, né? Que eram os bárbaros da região norte, bem do norte da Europa, que eram os germanos, né? Os antigos árias, né? Que nem gostavam muito de religião. Bom, aí vai falar do Império Bizantino. Depois da morte do imperador Teodósio, a rigor, ele foi quem criou o catolicismo. O Teodósio criou o catolicismo para que pudesse o cristianismo ser a religião oficial do Estado romano. Então esse imperador Teodósio desencarnou e deixou o império para os seus dois filhos. E os seus dois filhos, um chamava-se Honório, o outro chamava-se Arcádio. Então eles dividiram o império, né? Um dos filhos de Teodósio ficou em Roma, o outro filho foi para o Oriente, para Constantinopla, onde ficou como sede. Então o Império Romano ficou dividido em duas zonas, né? Em duas regiões. O Império Romano do Ocidente, a capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, a capital Constantinopla. Constantinopla em homenagem a Constantino, que liberou, se lembram? Constantino que liberou a religião no movimento entre os povos romanos, no Império Romano. Então criaram uma cidade lá no Oriente, que deram o nome de Constantinopla em homenagem a esse imperador. Aí ele vai falar com os assaltos dos Érulos. Érulos eram bárbaros, né? Germânicos também, alemães que nós chamamos, né? Germânicos. E nós vamos encontrar esses Érulos no século III, no século IV, segundo muitos historiadores, né, eles eram originários do que nós chamamos sul da atual Escandinávia, né? Então eram povos que viviam no sul da Escandinávia e que eles invadiram também Roma. Em 476, quando houve a queda de Roma, e que desaparece para sempre o Império do Ocidente, né, e nunca mais, né, os requisitos da integridade romana desapareceu em 476 com a invasão dos bárbaros, né? E aí instala-se, logo depois, em 493 da nossa era, o chamado Reino dos Bárbaros, chamado Reino dos Ostrogodos. Os ostrogodos, na realidade, são aqueles também pertencentes a um povo germânico, né? E que, na realidade, eram duas fracções de godos, né? Mais ligados realmente aos alemães, aos germânicos, né? E eles tiraram a capital do Império do Ocidente, que era em Roma, e levaram para Ravenna, também na Itália, mas um pouco distante de Roma, e a capital do Império Romano, agora sobre o reino dos bárbaros, no caso dos ostrogodos, passou a ter Ravenna
como a capital do império. Vamos falar de Constantinopla. Constantinopla sobra, né? Então cai o Império Romano, é transferido o império para Ravenna, então o império do mundo ocidental extinto ficou na mão dos bárbaros, na mão dos alemães, dos germânicos. Constantinopla é a capital do mundo oriental, do chamado Império Romano também do Oriente. Eram as duas divisões do império. E lá em Constantinopla, né, ela acaba se tornando o que nós poderíamos herdeira, a legítima sucessora da grande cidade de Roma. Né? A grande cidade imperial passa para Constantinopla. Então lá que passou a ser o grande império de Roma, mas não mais no Ocidente, tinha nada a ver com Roma. Então o Império Romano, mas em Constantinopla. É apenas a lembrança do Império Romano. Não, porque estamos falando romano é de Roma, né? Mas lá não era mais Roma, era Constantinopla, mas era a lembrança daquele tipo, aquela forma, estava no filho também, num dos filhos, né, de Teodósio. Então se criou o Império do Ocidente, que também durou uns 600 anos só, e depois também caiu na mão dos árabes. Nós vamos explicar um pouco hoje sobre isso. Então vamos falar, esse império que estava no Oriente, nós não chamamos de Império Romano porque não estava em Roma. Como estava em Constantinopla, no Oriente, nós chamamos de Império Bizantino. Então, quando fala Império Bizantino, é um legado do antigo Império Romano. Então, como depositário da legislação e dos costumes romanos, mas era o Império Bizantino agora. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Por quê? O Império Bizantino é o Império do Oriente. E quando se fala, o Emmanuel fala de um poderoso sopro, quer dizer, há uma onda de latinidade vitalizando as instituições orientais, é a orientalização, digamos assim, se tornou um pouco ocidentalização do Oriente, né? Em grande parte por causa da cultura ocidental, a importância da cultura ocidental. Então, em vão, inutilmente, ou de embalde, como ele fala, debalde, porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras com o objetivo de uma perpetuação do poder. Homens enérgicos como Justiniano, que foi imperador em Constantinopla, não conseguiu salvá-la, inclusive, essa tendência, né, com esse objetivo de perpetuar o Império Romano. Forças ocultas, aí nós falamos forças espirituais, né, e poderosas estavam incumbidas de fazer uma renovação profunda. Não obstante a resistência milenar do Império Romano, mas o Império Bizantino, aquilo que estava em Constantinopla, a herdeira dos Césares mesmo, né, acabou realmente com o tempo, em 1453, bastante tempo depois, né, mas em 1453 ele acabou realmente sendo invadido pelos chamados árabes, né, e foi inclusive comandado por um homem chamado Maomé II, não é o Maomé I não, Maomé II, tá? Vamos falar agora, falamos de Maomé. Então o Império de Roma termina, entra os godos, sabemos dos missionários beneditinos para levar o evangelho para os godos, também para os bárbaros de uma forma geral, tentando cristianizar esses povos bárbaros, digamos assim. Mas nós estamos falando agora de um outro povo, liderado por um árabe, falando em Maomé, agora entra o árabe, Maomé II, que destruiu o Império Bizantino, acabou com o Império que sobrou de Roma, que estava no Oriente, agora tendo como capital Constantinopla. E Maomé acabou com aquilo. Aí nasce, ou ganha mais força ainda, o chamado islamismo. O que é o islamismo? O que foi o islamismo? Como nasceu o islamismo? É o que Emmanuel vai nos propor agora. Antes da fundação do papado, em 607, lembre-se que um bispo romano, né, ele resolveu criar o papado, a ideia do bispo universal, que foi consagrado por um imperador, o imperador Focas. Na realidade, diz Emmanuel, com a criação do papado, as forças espirituais se viram obrigadas, se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências a partir da criação de um comando só do cristianismo em Roma. Não estava na programação do Cristo, nesse momento, essa liderança única de um Papa tomando conta de todo o cristianismo no mundo ocidental e no mundo oriental, muito longe da programação espiritual. Então a espiritualidade se reorganizou, e é o que Emmanuel está dizendo para nós. Muitos emissários do alto
reencarna não entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da igreja, que a igreja está totalmente degenerada, a igreja de Roma, totalmente fora de foco, totalmente fora da realidade. Inutilmente, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo. Vamos dar mais uma chance a Roma, vamos tentar fazer com que Roma entenda a mensagem de Jesus e consiga universalizar a mensagem de Jesus. Mas o que se conseguiu? Apenas o desenvolvimento de alguns esforços no penoso trabalho de arquivamento das experiências das gerações fundadoras. O que eles fizeram muito foi guardar a história do cristianismo, do início, só isso. Porque não teve valor moral nenhum, zero valor. Não sou eu que estou falando, 17º capítulo, em A Caminho da Luz, que ele vai falar que numerosos espíritos reencarnam com o mais alto mandato, com a mais alta delegação do plano espiritual. Então, desses numerosos espíritos que reencarnam nesse momento, com esse mandato do plano espiritual, que nós podemos chamar de missionários, São Bento, missionários. Entre esses missionários, veio aquele que se chamou Maomé. Isso mesmo, Maomé, que nasceu em Meca no ano de 570. Era um missionário. O criador do chamado islamismo reencarnou com missão. Lembre-se bem, a missão, qual era a missão dele? Na realidade, antes de falar da missão de Maomé, quem era Maomé? Ele era filho de uma tribo da região árabe, chamada tribo dos Coroaxitas, né? E essa missão dele era exatamente qual é a grande missão de Maomé quando reencarna na Terra em 570. Era reunir todas as tribos árabes. Todas as tribos árabes seriam reunidas sob a liderança dele, sob a luz dos ensinos de Jesus. Então, o Maomé, ele tinha o compromisso de reunir as tribos árabes e levar a luz dos ensinamentos cristãos para os árabes nômades. Aquelas tribos que viviam andando para lá e para cá, não tinham lugar fixo. Então, essa era a missão de Maomé. Dentro dessa visão, dessa missão de Maomé, que reencarnou em 570 para organizar na Ásia, né, o que ele chama de um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo. Essa era a missão de Maomé, restaurar ou organizar, de alguma forma dentro dessa restauração do Evangelho, em oposição, ou seja, que era a providência da espiritualidade em diante do que foi criado no Ocidente, o tal de papado, em 607. Então, o Maomé, ele foi exatamente restaurar o Evangelho em oposição aos abusos romanos, que se arvolaram como dono de todas as igrejas, né, lá nos ambientes da Europa também. Maomé, contudo, pobre, humilde, no começo da sua vida, nasceu pobre, que deveria ser de sacrifício, que deveria ser de exemplificação. O que acontece? Ele torna-se uma pessoa rica porque ele casou com Khadija. Khadija era uma mulher rica, né, uma viúva rica, e ele acabou casando com ela e ficou muito rico. E não resistiu, segundo Emmanuel, e a história conta isso, ele não resistiu ao assédio das trevas, que ele chama de espírito das sombras, traindo as nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Então ele tinha uma missão, reunir as tribos árabes para restaurar o Evangelho entre os árabes na Ásia. Não conseguiu fazer isso. Ficou rico, ficou cego pelo dinheiro, pelo poder, e como uma pessoa nasce com essa missão, com essa delegação, com esse mandato, normalmente eles vêm com uma mediunidade muito elevada, uma mediunidade muito apurada. Maomé era um grande médium, era dotado de grandes faculdades mediúnicas, porque ele tinha que desempenhar exatamente um compromisso. Qual era o compromisso? Reunir as tribos árabes na região árabe para restaurar o Evangelho, levar a mensagem de Jesus. Não era outra missão dele. Mediunicamente, ele tinha que também captar do mundo espiritual a mensagem do Evangelho e levar para o árabe. Aconteceu isso? Não. Nasceu pobre, casou com rica, ficou rico, perdeu o foco, perdeu totalmente a missão. A verdade é essa. Muitas vezes, Maomé foi aconselhado por seus mentores espirituais do mais elevado mundo espiritual nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas.
Olha como é que Emmanuel ele é cirurgião quando ele faz a sua cirurgia nas coisas, nos detalhes mínimos de uma situação em que hoje Maomé é uma preocupação no mundo inteiro. Hoje o Islã é muito mais poderoso do seu ponto de vista de organização religiosa do que o cristianismo muitas vezes. Não é poucas vezes não, muitas vezes. E ele criou uma religião. Qual era a missão dele? Restaurar o evangelho, levar o evangelho para as tribos nômades que viviam na região da Ásia. Não fez nada disso. O dinheiro corrompeu. Não só o dinheiro, a sexualidade também, porque ele acabou tendo envolvimento com várias outras pessoas, né? Depois, na sua vida é contada, né? A poligamia era uma coisa natural, cultural, e foi aceita. Podia ter certas mulheres, várias mulheres, coisa da cabeça dele. Não veio com essa missão. Ele veio com a missão, repito, restaurar o evangelho para as tribos árabes, para que de alguma forma os árabes, aquelas tribos nômades que viviam na região da Ásia, pudessem entender o evangelho. E hoje nós temos que estar falando dessa polaridade absurda em que as pessoas fazem brigas violentas entre cristãos, entre muçulmanos, entre o Islã, entre o cristianismo, coisas absurdas. Perdeu a missão dele, a verdade é essa. É isso que Emmanuel está falando. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par das coisas maravilhosas do que ele chama perfume cristão, que se evola de muitas das suas lições, que é contido lá no Alcorão, há um espírito belicoso, há um espírito de violência, há um espírito de imposição no próprio Alcorão. Então há uma contradição muito grande no próprio livro, porque ele estava na cabeça totalmente superexcitada, não sabia para onde ir, né? Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe também no Alcorão a doutrina da responsabilidade individual, que é o que o Cristo trouxe. Então há as contraposições do fatalismo, né, a violência, a perseguição, a guerra e a responsabilidade individual, que é o livre-arbítrio. Divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal. Então, o Maomé, ele vivia superexcitado mentalmente em suas imaginações entre o que era o bem e o que é o mal. Ele não sabia discernir. Então havia essa confusão. Ele era um grande médium, a verdade é essa, né? Então, nesse cérebro transviado, ele não sabia qual o verdadeiro caminho a trilhar. Perdeu o rumo, e tanto na área da sexualidade como na área do poder material, ele perdeu o rumo. Não sou eu, Emmanuel está falando no livro A Caminho da Luz. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. Quer dizer, mais uma derrota das luzes em algum momento, porque é o que ele está falando, assinalou mais uma vitória das trevas, derrota da luz, queira ou não queira, né? Porque é a vitória das trevas contra a luz. Aí nós vamos ver, depois de Maomé, as guerras do Islã e outras coisas mais. Maomé, nas recordações do dever que ele trazia para a terra de restaurar o evangelho para o árabe, lembrando os trabalhos que lhe competiam lá na Ásia, diz Emmanuel, a fim de regenerar a igreja para Jesus, regenerar o cristianismo propriamente dito, o que ele vulgarizou? Dentro dessa visão de regeneração ou de restauração da igreja, considera aí o movimento cristão, para o Cristo. Ele vulgarizou uma palavra muito comum entre os muçulmanos, infiel. Que na realidade a palavra infiel entre as famílias árabes, né, quem não seguia sua cartilha era um infiel. Quem não seguia sua cartilha era infiel, era perseguido. Por isso que era a doutrina da fatalidade, da obrigatoriedade, da guerra, da violência, né? Designando assim os árabes que lhes eram insubmissos. Então todo árabe que não seguia a cartilha de Maomé era considerado infiel. Mas a expressão que vinha no inconsciente de Maomé, na realidade, poderia ser aplicado perfeitamente aos sacerdotes transviados de Roma, ou do cristianismo de Roma, ou da Europa, que eles estavam sendo infiéis. Então os verdadeiros infiéis eram os que criaram o papado, os que se arvoraram como dono da igreja cristã no mundo, etc. É o que Emmanuel está dizendo aqui, né? Ou seja, quando a expressão de infiel
se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo no Oriente, no Ocidente, lá em Roma. Com o seu regresso ao plano espiritual, quando morre Maomé, toda a região árabe, ou os árabes, ou toda a Arábia, estava submetida à sua doutrina pela força da espada. Exatamente isso que aconteceu. Ele não trouxe nenhum tipo de mensagem de misericórdia. Ele trouxe a mensagem, embora todas essas contradições, aqueles perfumes que evolam do Evangelho, mas há a contradição belicosa no próprio Alcorão, acaba realmente a sua doutrina, pela força, submetendo todos os seus irmãos árabes, né? E, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhante conquista. O que eles estão falando? Os líderes que seguiram Moisés e que, de alguma forma, submeteram a doutrina de Moisés, a partir do Alcorão, né, através da espada, da violência em todos os árabes, eles queriam mais do que isso. Eles queriam mais do que a região árabe. Então, eles iniciaram, para fora da região árabe, da região na Arábia mesmo, né? Eles chamam assim, iniciaram no exterior as guerras santas. Começam os indícios primórdios das chamadas guerras santas, subjugando toda a África setentrional. A África setentrional, na realidade, que aconteceu com os muçulmanos tomando conta daquela região norte da África, no século VII, na realidade é uma área que corresponde, como eu disse, né, ao norte do continente africano, e ali naquela região, ela é composta por alguns países em que a população é de maioria branca, caucasiana mesmo, né, de origem árabe. Então a região norte, ou exatamente a África setentrional, é exatamente a parte mais norte do continente africano, mas lá ela é composta, as raças que eles estão, exatamente a população, né, na realidade é de maioria branca, caucasiana mesmo, né, e evidentemente, e sobretudo também de origem árabe, que foram ser alcançados no exterior. Nos primeiros anos do século VIII, os muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar, fica entre Portugal e a África, naquela região da africana ali, né? Na realidade é um canal, né? Um canal de Gibraltar, é natural, separa os continentes da Europa e o continente africano, como eu disse, fica bem ao sul da Espanha, né? E fica ao norte da África, de Marrocos no caso. E aí estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos, que eram os bárbaros que tinham tomado conta do Império Romano, atormentado pela separação, então os árabes foram invadindo a partir do norte da África, né? Foram invadindo e chegaram na Europa, a partir de Gibraltar. É um canal estreito, né? Então, assim, eles atravessaram. Na Espanha não encontraram resistência com os godos, né? Com os visigodos. Então dominaram boa parte da Espanha e queriam avançar mais para chegar na França, né? E caminhar mais adiante lá, avançando aqueles montes lá. O que aconteceu? Diz Emmanuel. Somente não seguiram o caminho para o centro da Europa, a partir da Península Ibérica, não atravessaram os chamados Montes Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações de guerra, de expansão, porque nós estamos falando de Guerra Santa, né? Encaminhando a liderança de um francês, da tribo dos francos, chamado Carlos Martel, que acabou arrumando grandes guerreiros, né, e foram para os Pirineus, em direção à Espanha, para que os árabes não invadissem, né, não chegassem nessa Guerra Santa e alcançassem a Europa e o centro da Europa. Então, o Carlos Martel conseguiu vitórias importantíssimas, né, em Poitiers, em 732. Foi graças ao Carlos Martel que os árabes não invadiram a Europa de uma forma geral. Ficaram uns 800 anos na Espanha, mas ficaram só aí também, não avançaram mais do que aí. Lembra que eles invadiram a partir da África, do norte da África, e chegaram na Europa. Agora vamos lá, Carlos Magno. Quem é Carlos Magno? Ele vai falar do Carlos Magno. Depois dessa época que Jesus permite a reencarnação, ele autorizou a reencarnação de uns mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Então nós estamos falando do Império Romano, já destruído em 476, lá pelos bárbaros. Mas havia, para a própria espiritualidade, talvez alguma coisa de uma reorganização desse império no Ocidente, dentro daquela visão de unidade, seja no campo político, administrativo, seja no campo cultural, seja no campo do direito, vários campos da própria família, né? E Emmanuel vai mostrar para nós, né, de que esse nobre imperador reencarna com o nome de Carlos Magno
e seria o reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. O mundo ocidental é o mundo que nós temos hoje, aqui, que nós conhecemos o mundo do Ocidente, né? Então nós devemos a esse Carlos Magno essa possibilidade dessa reorganização a partir de todo o fracionamento que ocorreu com a queda do Império Romano, porque ela estava criando o tecido do mundo ocidental, a verdade é essa. Quase analfabeto, Carlos Magno criou as mais vastas tradições de energia, de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evoluído. Num reinado que ele ficou 46 anos no reinado, né? Ele criou um império consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Sabe Jesus, palavra de Emanuel, quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades do cérebro e do coração. Ele só conseguiu isso porque o Carlos Martel não permitiu que os árabes invadissem a Europa, pelo menos naquele momento. Então ele lutou bastante para manter intacta, né, a integridade europeia, ou da latinidade, considerando que ele era um franco também. Franco é que deu origem à França, né? Os francos, as tribos, né? O grupo dos francos deu origem à França. Mas antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite do Natal do ano de 800, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade, a Basílica de São Pedro. E lá um papa chamado Leão III, que ele era o reinante na época, né, sentiu-se tocado de uma incompreensível e arrebatadora energia espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem que manteve a integridade do povo europeu e do tecido social do Ocidente, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designavam com vozes comovidas e entusiásticas como um imperador dos romanos. Mas olha, Roma já tinha sido destruída. O imperador dos romanos, na realidade, ficou considerado como o Sacro Império Germânico Romano, porque ele era bárbaro, era dos germanos, né? Então ficou um império miscigenado, né? Germânico e alemão e latino, né? Que nós estamos falando de germanos e latinos, são dois povos que eram os antigos árias, né? Então ele acabou tentando fazer essa, digamos assim, esse império, vamos chamar assim, a integridade da Europa, que deu base para, digamos assim, a sociedade ocidental do mundo contemporâneo. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele, ou seja, ele lembrava de vidas passadas que ele já tinha estado no Império Romano. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre Jerusalém, das suas dores, agradecendo a Jesus, né, os favores divinos. Então ele reconhecia em Jesus esse favor de ser o líder para poder manter a integridade romana. Lembrando que quem botou o peito para não permitir os árabes entrar a partir dos Pirineus foi Carlos Martel. Mas Carlos Magno descende de Carlos Martel também, de alguma forma. O feudalismo, depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, então nós estamos falando agora que depois das conquistas que os gregos passaram para os romanos, né, no campo administrativo, no campo político, e também nas grandes jornadas da capacidade dos grandes juristas romanos dentro do direito romano à face do mundo, custa-se, segundo Emanuel, nós compreendermos, custa-se entender o porquê do feudalismo. Que lógica é aquela do feudalismo? Por que surge o feudalismo na Europa depois de tão maravilhosa conquista em matéria de política administrativa e também de grande jornada do direito da própria família romana? E de repente nós vamos falar em feudalismo na Europa, que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII. Foram meio milênio, né, praticamente, né, figurando-se ao estudioso da história, nós que somos historiadores, como um retrocesso, como um período obscuro. Há outros historiadores que dizem que não, que a Idade Média foi maravilhosa.
eu não vou discutir isso aí. Eu sou daqueles que, como Emmanuel, houve um retrocesso das civilizações, sim, e toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso, ou seja, vivemos um momento, voltamos para a servidão. Os senhores, donos de terra, eu queria uma terra e cultivar essa terra, plantar lá giló, arroz, feijão, batatas, tomate. O que eu plantasse eu tinha que dar uma porcentagem para eu poder, eu que tinha que ser o agricultor e tem que, dentro dessa relação de suzerania, eu tenho que dar para o senhor da terra o que eu produzo. Quer dizer, é uma escravidão, é uma servidão. Eu não tinha liberdade nenhuma. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram um campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava a uma equação de movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, porque havia tanta briga, tanta guerra, um querendo tomar a terra do outro, um querendo tomar a terra do outro, o tempo todo assim. Tréguas de Deus foi uma sacada, foi um projeto interessante em que eram alguns momentos em que os guerreiros, né, eles tentavam realmente, digamos assim, atenuar a briga direta de estar roubando coisa do outro, roubando animais e invadindo terra dos outros, mas dando uma trégua espiritual, que chama-se Trégua de Deus, dentro da historiografia, né? Foi um momento, uma estratégia importante, né, que a igreja utilizou para tentar menos derramamento de sangue, porque muitas mortes ocorriam com essas pessoas soltas em terra de ninguém no feudalismo. A terra era de um só, mas cada um tentava o que fosse mais forte, com os cavaleiros mais fortes, os mais bem aparamentados, instrumentalizados com armas, tomava conta da terra do outro. E na base das guerras mesmo. Obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias da semana. Então, se tem 7 dias na semana, pelo menos 1 ou 2 dias da semana, nós vamos fazer guerra. Chama-se Trégua de Deus. Com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. Era pouco tempo na semana, mas valeu a pena, foi uma estratégia interessante. E qual é a razão do feudalismo? Quem é que explica o feudalismo? Esse regime, né, será que ela é explicável pela historiografia? Não. Mas para nós espíritas, já que nós estamos fazendo uma história religiosa, ela é mais fácil de ser explicada. A missão de Carlos Magno, quando voltamos ao grande Carlos Magno, houvera sido de organizar pelo plano invisível como uma das mais vastas tentativas de organização do Império Ocidente, repete Emmanuel. Mas observando-se a inutilidade da tentativa de Carlos Magno em virtude do endurecimento do coração daqueles europeus, as autoridades espirituais, sob o comando e sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu. Então, no início da civilização, que nós estamos considerando ela como atual. No início, então, dessa civilização, chamando todos os homens para a vida do campo. Sabe o que quer dizer isso? Vocês destruíram a oportunidade de, pela liberdade, viverem em harmonia. Agora vocês serão obrigados, por um processo compulsório, de ir para o campo, para aprenderem melhor no trato com a terra, né? Esse contato com a natureza, vocês amolecerem esse espírito bélico e violento. Então, uma das explicações que podemos dar para justificar o feudalismo como uma resposta ao desequilíbrio de Roma, né? E, evidentemente, nós estamos sendo convidados para aprendermos melhor no trato com as coisas mais pesadas da terra. É um trabalho difícil, você, uma relação de suzerania, você praticamente se torna um servo, poucos eram os senhores, donos de terra, e era a disciplina da humildade, tentar viver a humildade. Então se justifica, pelo menos, o feudalismo nesses 500 anos, nos chamando ou nos convidando a viver a humildade, né? Da servidão também, mas a humildade, porque a gente só imagina aqueles soldados, né, valentes e tal, que tomavam conta, maltratavam os outros, volta agora como um simples camponês, se tornando servo, tem que trabalhar a terra e tem que dar parte do que produz para o seu senhor. Quer dizer, nessa inversão, aprende a humildade, né? Só o feudalismo podia realizar essa obra que eu estou falando aqui agora. E as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas nas escolas penosas das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente, aprendendo na humildade, no trabalho, na submissão também
numa escravidão, numa servidão, queira ou não queira, mas foi uma escolha nossa. Eu falo nós porque nós somos personagens desse passado. A gente fica dizendo, os outros líderes, os papas, muitos de nós vivemos na igreja, na liderança da igreja. Nós estamos até contando história que é um pouco da nossa história. Nós não estamos criticando uma religião, nós estamos tentando fazer uma reflexão dos nossos equívocos do passado, no campo da própria igreja. Muitos de nós viemos da igreja. Matamos em nome do Cristo. Jogamos muita gente na fogueira. E aí, na próxima reunião, nós vamos falar dos abusos do poder religioso. Emmanuel vai falar das fases da Igreja Católica, tem várias fases da Igreja Católica, né? Dessas fases ele vai mostrar para nós quem foi o Gregório VII, o que ele fez nesse movimento de restauração da Igreja, né? Ele vai falar também das advertências do Cristo, que sempre estava advertindo a liderança católica o tempo todo, né? E vai falar também da figura suave, maravilhosa, um verdadeiro lírio nesse pântano desequilibrado chamado Francisco de Assis. Então ele vai nos mostrar exatamente que os apelos do alto, né, continuaram a solicitar essa atenção da igreja romana em todas as direções, a ponto de Jesus mandar para a própria igreja romana um espírito como Francisco de Assis. Nós vamos falar um pouco sobre ele também no sábado agora, na quarta-feira que vem, né? E quem eram os franciscanos, qual o ideário, o esforço, né, desses missionários que seguiram os caminhos de Francisco, né, e que de alguma forma conseguiu mudar aquela corrente de ambição dos papas, né, dos papas romanos, né, deixando um traço bem interessante de busca de humildade e etc. E é o que nós vamos deixar então para a quarta-feira que vem para falarmos, né, e aproveita aí na quarta-feira que vem falar um pouco da Inquisição também, como Emmanuel, não sou eu que estou falando, é Emmanuel, no 18º capítulo. Combinado? Que Jesus nos abençoe. Ótima noite para todo mundo. Vamos refletir com Emmanuel a nossa história, porque eu não estou falando dos outros, estamos falando da nossa história. Dos papas, muitos de nós talvez já tivemos no papado, nós não sabemos. Já fomos bispos, sacerdotisas, né, e freiras, e padres, e monges. É a nossa história. Nós não estamos realmente falando mal de ninguém, exceto dizendo que nós, na própria igreja romana, erramos muito. Hoje nós estamos tentando acertar com uma nova revelação. Então eu agradeço também a presença de vocês e vamos deixar então para falar um pouco dessa estrutura da Igreja Católica, repito, que do qual nós já estivemos lá muitas vezes, não nessa encarnação, em várias outras encarnações também, e como é que nós temos que consertar esses nossos desvios, porque nós nos desviamos muito do Cristo, com certeza. Boa noite a todos, que Ele, Jesus, ampare-nos, ilumine a nossa consciência, pacifique o nosso coração, né? Amance a nossa rebeldia, que possamos realmente seguir com muita alegria e com um ótimo domingo para todos vocês. Muita paz.